Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Naira Stephanie, sou do curso de Educação Física da Universidade Federal do Acre e também faço parte do Programa de Educação Tutorial PET Educação Física. Temos como tutor o professor Dr. Miguel Júnior Souza Bortolini. Hoje vou trazer para vocês esse paper que foi baseado no artigo Atividade Física em Sala de Aula e Desempenho em Matemática, atividade física integrada ou não? Neste estudo, nós vamos avaliar a eficácia de um programa de intervenção de 8 semanas, que integrou atividades físicas de baixa relevância durante a aula de matemática no desempenho das crianças em comparação com pausas de atividades e as aulas tradicionais. A aprendizagem ativa, também conhecida no inglês como Active Learning, é uma abordagem didática. Como dito anteriormente, ela se realiza pelo oposto da aprendizagem tradicional, em que o aluno aprende em uma posição mais passiva, sem participar ativamente durante o processo de ensino-aprendizagem. O que seria essa aprendizagem ativa? Ela é classificada nessas 3 instâncias. Primeiro, pausas de atividades, realizada no início ou no meio da instrução acadêmica com duração de 5 a 10 minutos, mas que não tem ligação nenhuma com o conteúdo. Atividades físicas integradas, mas de baixa relevância com o conteúdo acadêmico, aplicada por 10 minutos, vai ser a base do nosso estudo. E as aulas ajustadas à integração da atividade física na aprendizagem com movimentos, sendo de alta relevância com o conteúdo acadêmico. Basicamente, usar o nosso próprio corpo para o ensino. Evidências de revisão sistemática relatam que a aprendizagem ativa tem impacto positivo no ensino. 6 de 11 estudos mostram melhorias, enquanto nenhum relatou declínio. Porém, precisamos de mais estudos para analisar e entender o efeito dessas diferenças estratégicas no desempenho acadêmico. Métodos. Foi uma intervenção de 8 semanas, relativamente curto, porém com 560 crianças de uma escola primária do Iowa. Tinham de 9 a 11 anos de idade e eram de 4ª e 5ª série. E foram distribuídos da seguinte maneira. No grupo controle, que seria aquele grupo que não recebe nenhum tipo de intervenção e continua com as aulas tradicionais de matemática, foram 205 participantes. Nas pausas de atividade física, que é aquele grupo que recebe a intervenção, mas que não tem ligação nenhuma com o conteúdo, temos 134 participantes. E no Mova-se para o Pensamento, que é o objeto do nosso estudo, temos 221 participantes. Esse Mova-se para o Pensamento, ele recebe a intervenção e essa intervenção é minimamente direcionada ao conteúdo estudado. Aqui do lado mostra uma tabela com as características, a série dos estudantes, gênero e etnia. Lembrando que esse estudo ele foi dispensado do Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Estadual, pois atividades foram oferecidas como parte de estratégias instrucionais regulares pelos professores e não houve identificação de nenhuma das crianças do estudo. O consentimento dos professores da escola ele foi obtido antes da implementação do programa e o das crianças obtido antes de cada teste. Também o desempenho de matemática foi avaliado antes e após o período de implementação, para ter a base do antes e depois. As aulas do grupo de atividade integrada do M4T, que é o Mova-se para o Pensamento, utilizaram um kit denominado de Mova-se para o Pensamento, e este kit ele oferece opções para integrar atividade física com disciplinas acadêmicas. O kit inclui 10 atividades que podem ser adaptadas para qualquer disciplina. Este método permitiu que os alunos permanecessem focados na instrução acadêmica e, ao mesmo tempo, fossem fisicamente ativos. Esse kit ele pode ser encontrado completamente gratuito no site Iowa State University. Para ajudar na integração da matemática, cartões resposta foram desenvolvidos pelos professores, com base no conteúdo do currículo. Cada atividade foi elaborada para ser repetida várias vezes em um tempo de 10 a 12 minutos, que foi o tempo considerado viável e eficaz. O M4T ele é composto de atividades simples, de fácil execução. Todas são apropriadas e seguras para o ambiente da sala de aula, de intensidade moderada e se baseiam em habilidades motoras fundamentais, como pular, correr e andar. 8 das 10 atividades podiam ser realizadas dentro da sala de aula.
Procedimento. As aulas com pausas receberam um pacote, como eu falei para vocês, com 10 atividades bem simples. Todas as atividades eram de exercício de condicionamento físico. Medidas. Testes de matemática apropriados e padronizados de nível de série cronometrados em álgebra e equação, 16 itens, foram usados. Formulários alternativos projetados para série de dificuldade comparável foram usados como pré-teste e pós-teste. Como eu falei para vocês, as crianças tiveram um desempenho de matemática avaliado antes da implementação e pós a implementação do programa, para controlar os efeitos de aprendizagem dentro de cada série. As respostas corretas foram pontuadas como 1, respostas ausentes ou incorretas pontuadas como 0. O teste teve duração total de 4 minutos e foi aplicado em toda a sala de aula simultaneamente por auxiliares de pesquisa. Ambos os professores de todos os grupos, eles tiveram a autonomia de implementar o programa na intensidade que eles quisessem. Isso porque os pesquisadores quiseram que os professores tivessem autonomia no programa. Vou explicar para vocês agora o que é decoding. Ele é uma medida de magnitude de efeito, permitindo quantificar quão grande é o efeito de algo. E foi a medida que foi utilizada para avaliar a eficácia do teste, onde D 0,2 era pequeno, 0,5 médio e acima de 0,8 grande. Na quarta série, a integração do grupo M4T e controle foi altamente significativa, com um decode de 1,15, como mostra aqui em cima, bem alto. Já no grupo controle para grupos de pausas, não foi significativo, com um decode de 0,02. E entre o grupo M4T e o grupo de pausas, houve um decode de 1,16, altamente significativo. Na quinta série, nenhuma das integrações foi significativa. Mesmo entre os 3 grupos, todos tiveram o resultado que ficou abaixo de 0,8. E o gênero não foi um moderador significativo, e por isso não houve realizações de análise de testes de subgrupos. A avaliação do processo. Os 2 grupos que envolviam interações implementaram as atividades em grau semelhante, tanto no quarto quanto na quinta série. A implementação ocorreu em dias alternados e com a autonomia do professor regente, como eu avisei a vocês. Então, para as turmas de quarta série, foram 16 aulas no período de um mês. E um pouco menos para a turma de quinta série, foram apenas 14. O que não mostrou nenhuma diferença significativa. Também não houve necessidade de realizar uma análise de subgrupo. Aqui temos um gráfico para acompanhar a diferença das turmas. O objetivo do estudo era avaliar a eficácia do programa integrado de atividade física com a matemática. Utilizamos o M4T no desempenho matemático em comparação com as pausas de atividades e as aulas tradicionais. Outro achado deste estudo é que o grupo que implementou as pausas teve resultado semelhante ao grupo controle não ativo. É possível que isso se dê pela baixa intensidade que foi implementado. Apesar do tempo de atividade dos 2 grupos, tiveram a mesma média de 10 minutos. Foi comprovado que os exercícios físicos e cognitivos combinados, decorrente da integração de atividade física com a aprendizagem, gera melhor entendimento do conteúdo por maior parte dos alunos. Resultado mais presente, inclusive, no 4º grau, na 4ª série. É isso, gente. A educação física não faz parte só de treinar o corpo, mas também a mente. Obrigada!